Fala galera, mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo muito importante, como desenvolver o hábito da leitura. Que eu não vou passar técnica japonesa, chinesa, não. Vou falar o que eu fiz para melhorar na leitura, né? Desenvolver o hábito de ler e também o que me ajudou a melhorar na interpretação de textos, né? Nesses concursos que sempre vem disciplina de português, sempre tem questão de interpretação de texto. Eu vou passar para vocês o que eu fiz para estar melhorando. O conteúdo do vídeo, você já sabe, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o comentário, compartilha esse conteúdo para que chegue a mais concurseiros, que aqui no canal você já sabe, é sempre sem enrolação, direto na informação. Bom, hábito da leitura. Como é que você cria o hábito da leitura para não desistir dessas leituras e não se tornar algo chato e cansativo? Primeira coisa, na maioria dos concursos tem a disciplina de português, tem as disciplinas de direito, né? Praticamente todo concurso da área policial tem disciplina de direito. Então, direito requer muita leitura. Só que existe uma grande diferença entre você ler legislações e ler livros para você interpretar. Primeiro, porque a leitura de livros, você vai conversar com a história, né? Você vai ler, você vai entender, você vai criar uma imaginação. Já a leitura de leis é bem diferente, porque você vai estar lendo uma lei ali seca, né? Uma leitura mais seca, mais rasa, onde você tem que ler e entender apenas. E assim, leitura de leis, normalmente a gente tem que ler escrevendo, né, fazendo resumos. Já a leitura de livros mesmo, né, obras literárias para você interpretar, é um pouco mais diferente. E principalmente porque você tem que ter um tempo de leitura adequada àquelas obras, ao desenvolvimento da ideia, você entender do que se trata aquele assunto. Como é que eu fiz para desenvolver esse hábito de ler? Eu leio livros, não só livros de concurso público, né, não só conteúdo de concurso público, mas livros mesmo, leitura aberta, né, que a gente chama, que é leitura que não faz parte do meio do concurso público, obras literárias, né? O que eu fiz para desenvolver esse hábito, como eu melhorei, né, o acerto nas questões de português, principalmente questão de interpretação de texto, só melhorando o hábito da leitura, né? Primeiramente eu peguei livros bem simples, galera, livros simples mesmo, livros infantis, né? Aqueles livros que a gente chama ali contos, né? Porque ali você que tem uma dificuldade de terminar um livro, porque pega um livro ali de 300, 400 páginas, né, 200 páginas, pega um livro de conto, que é um livro menor, que é livro de 60 páginas, de 50 páginas, livros que você lê ali em 3 dias. Isso vai te ajudar a fomentar o hábito da leitura. Você vai pegar um livro, pô, eu vou pegar esse livro e ler essa semana, um livro com 50 páginas. Coloca ali 5 páginas, 6 páginas por dia, já tá bom. Isso você lê em 20 minutos, 15 minutos. Por exemplo, na hora de um almoço, no intervalo do trabalho, você consegue ler. Nunca comece, nunca inicie esse hábito da leitura com livros densos, livros pesados. A galera quer pegar livros de mitologia grega, mitologia nórdica, a galera quer pegar livros aí mais pesados, né? Clarice Lispector. Não, galera, para com isso. Começa no simples. Sempre o início é mais simples. Depois você vai pegando um gap e vai chegando em livros mais complexos, com a linguagem mais formal, com a linguagem mais rebuscada. Então, pegue livros mais fáceis. Eu comecei lendo conto, eu lia histórias mais simples, Pequeno Príncipe, leituras de história em quadrinho. Cara, eu já li muito gibi da Marvel, da DC Comics, muita leitura mais tranquila, com palavras mais fáceis, mas que vão te ajudar a interpretar melhor textos. Por exemplo, você pega uma prova de concurso que tem lá português. Geralmente as provas de concurso de português tem charge, tem quadrinho, tem trechos de quadrinho, tem textos pequenos para você pegar a ideia central daquele texto e responder a questão. Às vezes tem textos, tem questões que você nem precisa ler o texto inteiro. Você lê uma parte, você já pega a ideia central do texto e já consegue resolver questões. Então, desenvolver o hábito da leitura vai te ajudar a acertar mais questões de português. Cara, no meu primeiro vestibular, por exemplo, eu fui uma negação. Eu lembro que eu fiz um vestibular aberto, era a da Universidade Federal do Tocantins, na época, tinha ali por volta de 10 a 15 questões de português. Eu lembro que eu acertei 5, 6, eu era muito ruim. Já depois, ao passar do tempo, lendo mais, aprendendo mais, é claro, né, estudando português mais aprofundado, mas o que me ajudou nas questões de interpretação de texto foi a leitura básica, aquela leitura básica mesmo, de entender a ideia das histórias, entender o roteiro, do que se trata, a introdução, desenvolvimento, conclusão, o encaixe da história. Porque quando você lê e encaixa a história, você tem um entendimento, você consegue responder qualquer questão. Então, faça um cronograma de leitura, né? Eu tenho uma meta de um livro por mês, então eu leio ali 12 livros por ano, né? Livros sempre de entre 100 e 200 páginas no máximo, mas quando eu comecei foi leituras pequenas.
Faça um cronograma, pega um livro ali, tire 1 hora no seu final de semana, ou 30, 40 minutos, para fazer uma leitura de um livro aberto. Compre livro, hoje a gente tem livros na internet muito baratos, a gente tem livros aí na Magazine Luiza, na Amazon, em vários sites, né, muito baratos. Antigamente livros eram uma coisa assim, mais cara, né, hoje tem PDF, tem muito livro disponibilizado gratuitamente na internet, dá para você organizar um cronograma de leitura. E isso vai te ajudar demais. É uma dica que pode parecer chata, pode parecer uma dica meio estranha, mas não é. Para livros muito difíceis, né, ou que você tem alguma dificuldade de entendimento, que tem palavras mais difíceis, você pode criar um hábito de pegar livros mais complexos depois de uma leitura mais básica. Cria uma meta, eu vou ler 3 livros mais básicos para depois pegar o mais complexo. Se eu não conseguir desenvolver bem a ideia, né, aí eu volto para os livros mais leves. Outra coisa que eu sempre faço também, quando eu leio um livro, eu escrevo um texto sobre aquele livro que eu li, né? Por exemplo, eu leio um livro aqui hoje, do Augusto Cury, por exemplo. Eu leio o livro inteiro. Depois que eu li o livro inteiro, eu faço um texto, eu falando para mim mesmo o que eu entendi desse texto, a ideia central que eu tive desse texto, o que eu trouxe de aproveitamento daquela leitura, o que me chamou mais atenção. Por exemplo, eu li um livro, eu lembro que era do João Guimarães Rosa, não lembro ao título, se eu não me engano era Grande Sertão, que eu lembro que foi um dos primeiros livros que eu fiz isso. Eu li o livro inteiro, depois que eu li o livro inteiro, eu fiz um texto de 30 linhas, pegando a ideia central daquele livro. Eu fiz uma crítica sobre aquele livro. E assim eu fui melhorando a minha interpretação, melhorando meus acertos de questões, porque quando eu pego um texto de um concurso ou de um vestibular, por exemplo, eu leio o texto, eu entendo a ideia central daquele texto e consigo responder as questões. Então, o ato da leitura vai ajudar você a melhorar em português. Português é um dos maiores vilões nas provas de concursos públicos, porque é sempre a disciplina que vem mais questões. Gostou desse conteúdo? Gostou dessas dicas? Deixa um comentário, deixa um like, se inscreva no canal, né? Eu vou estar sempre trazendo dicas de estudos minhas, pessoais. Isso aqui é minhas dicas pessoais, não é fórmula japonesa, não é método chinês, não. Aqui é dicas pessoais, o que eu aplico no meu dia a dia, que eu tô sempre trazendo para vocês, porque isso melhora o meu estudo. E assim como vocês, eu também sou concurseiro e estou compartilhando toda a minha vivência de concurseiro para vocês. Gostou? Deixa o like, se inscreva e aqui no canal você já sabe. Vamos para cima, bora estudar!